Boa noite, pessoal. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Amém. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Senhor, mais uma vez estamos aqui, Pai, na Tua casa, para mais uma vez ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Amém. Para que a gente possa aprender mais dos Teus ensinamentos. Precisamos da Tua sabedoria, do Teu discernimento. Nos inspira, Pai, com Teu Santo Espírito. Amém. E faz a Tua vontade sobre nossas vidas. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, hoje vamos dar continuidade ao estudo de Apocalipse. Quem não estava aqui no estudo de Éfeso foi a irmã Edjane, foi a irmã Edjane? Estava aqui não, foi? Mas a senhora disse que assistiu na internet. Foi? Pouco. Então tá tudo certo. Bom, a gente viu algumas coisas em Apocalipse, não foi? Como foi as três bênçãos. Que há três bênçãos para aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras desta profecia. Vimos também que João estava na ilha chamada Patmos, onde lá ele recebeu a visão. E vimos uma das igrejas, que foi Éfeso. Éfeso era uma igreja pura, que mantinha a sua doutrina, que levava o evangelho, mas por um momento foi esfriando. Foi abandonando o primeiro amor. Hoje vamos estudar a igreja de Esmina. A igreja de Esmina é conhecida como a igreja do sofrimento. Foi uma igreja que sofreu, que passou por uma grande perseguição. Leia comigo aí, capítulo 2 de Apocalipse, verso 8. Capítulo 2, verso 8. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então leia aí comigo, diz assim: ao anjo da igreja em Esmina escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfema dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano a segunda morte. A segunda também não está ligado. Bom, Esmina era uma cidade chamada a beleza da Ásia. Ela é uma das cidades mais antigas do mundo. Atualmente ela é conhecida como Izmir. Izmir, repita comigo, Izmir. Esqueça não, vou perguntar depois. E é a terceira maior cidade da Turquia. É a terceira maior cidade da Turquia. Então, Esmina é chamada a beleza da Ásia.
da Ásia. Ela é uma das cidades mais antigas do mundo. Atualmente é chamada de Esmir. E é a terceira maior cidade da Turquia. Veja, Esmina passou por um grande sofrimento, uma grande perseguição. Foi um grande derramamento de sangue, não teve morte, espada, tudo que você pensar aí teve. E o período de Esmina, a gente viu que Éfeso vai do ano 31 até o ano 100, ou seja, da morte de Cristo até a morte do último apóstolo, que é João. E a igreja de Esmina, o período dela é do ano 100 até o ano 313. Não esqueça, eu pergunto a vocês assim, porque Apocalipse para a gente entender, tem que entender assim. Tem que conversar, entendeu? Mas, leia comigo o verso 8, que diz assim: ao anjo da igreja em Esmina, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a... Não é bom escutar isso? É muito bom escutar isso. O que significa isso? Veja que Jesus ele começa se apresentando: eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Significa que ele é a ressurreição e a vida, que depois da morte ele pode te dar a vida também. Verso 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Como assim? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. De fato, a igreja de Esmina é uma igreja pobre, fisicamente, economicamente. Aos olhos dos homens, era uma igreja pobre. Aos olhos de Deus, por quê? Porque ela era rica espiritualmente. Não se esqueça disso. Verso 10: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Veja que aí eles iam passar por um grande sofrimento, uma grande perseguição. Sabemos que profecia um dia é um ano. Ou seja, esse período de perseguição foi do ano 303 até o ano 313. Ou seja, foram 10 anos de perseguição. Mas teve fim. Passaram por tudo isso, mas teve fim. E ao vencedor ele diz: de nenhum modo sofrerá dano a segunda morte. E há algumas lições para a gente aprender. A primeira é: Jesus nos assegura a vitória sobre a morte. Quando ele diz: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Veja que muitos nessa perseguição aí, essa perseguição ela foi liderada por Diocleciano. Lembre desse nome, Diocleciano e seu sucessor Galeno. Eles estavam determinados a exterminar as igrejas, a matar os cristãos. Por quê? Porque o cristianismo, por um momento assim, estava tendo a sua popularidade, estava crescendo cada vez mais, estava alcançando todos os povos da terra. Aí eles vão matar a igreja. Aí teve essa perseguição de 10 anos. E o primeiro foi esse. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto tornou a viver. Por quê? Muitas pessoas perderam seus entes queridos. Muitas pessoas, por quê? Como é bom ouvir isso? Porque algumas daquelas pessoas teve a esperança nesse versículo. Teve a esperança. Por quê? Eles estavam na possibilidade deles morrer.
porque estavam sofrendo uma grande perseguição. Poderiam ser mortos, e muitos foram, né? Um deles foi Policarpo. Policarpo foi amarrado em um poste e queimado vivo. E aí, alguém quer ser queimado vivo aqui? Primeiro que ninguém quer morrer. Por quê? Quer morrer, esse pai morrer de Cristo, né? E se morrer sem ele, vai você. Tá vendo que é lindo, né? Obrigado. Mas pode passar. A segunda lição é: Jesus conhece nossa tribulação. Quando ele diz, conheço a tua tribulação, ou seja, ele conhece a nossa fraqueza, as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, nossa tudo. Ele conhece as nossas dificuldades. Mas a gente viu que Apocalipse capítulo 1, verso 20 diz que ele anda no meio dos candeeiros. Ou seja, vamos lá. Ele conhece a nossa dificuldade. E nossa dificuldade dentro da igreja também. Mas ele nunca deixa o seu povo só. Ele sempre está no meio. Ele sempre está na sua casa. Quando você pensa que que aquela dificuldade, aquele problema não vai acabar, aí ele vem e conforta você. Porque toda dificuldade, ela tem um tempo. Tudo isso passa. Assim como o período de Esmina durou 10 anos de perseguição, mas teve fim. A terceira lição é: Jesus reconhece nosso verdadeiro valor. Quando ele diz, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E aí? Alguém aqui é pobre? Todos nós somos, né? Materialmente. Né? E quando Jesus ele fala rico, a gente entende que é espiritualmente. Porque a gente precisa, por exemplo, a gente não tem que fazer a nossa vontade da carne, mas do espírito, alimentar ele cada vez mais, porque a gente assim fica rico, bilionário. Só que a gente hoje vê os contrários, porque se você pensar assim, tem muitos cristãos hoje que, olha, vamos dizer assim, fisicamente, financeiramente, tem dinheiro, tem condição, mas quando se fala em espírito, está morto. Está totalmente pobre. E aqui foi ao contrário. Jesus disse, eu conheço a tua tribulação, mas tu és rico. E a quarta lição é, Jesus lança fora o medo. Quando ele diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Pode passar. Aí ele diz assim, o conforto oferecido por Jesus não é o livramento do sofrimento. Ele anima os discípulos em Esmina a não desistirem diante das tribulações que viriam logo. Covardes não têm esperança em Cristo. Veja que Jesus ele animou a igreja de Esmina. E eles mesmo passando por aquela tribulação, ele estava dizendo, não desista. Continue, persevere, porque ao vencedor eu darei a coroa da vida. Quem quer receber a coroa da vida eterna? Eu quem? Marco não levantou a mão. Pode passar. E a quinta lição é: Jesus nos promete a coroa e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos passar por dificuldade. Ele disse que seria fácil? Não. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de? Pois eu venci o mundo. Então, por dificuldade você vai passar. Deixe de reclamar.
Por provações você vai passar, mas ele diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. E quem quer receber? Eu quem? O efeito da tribulação seria o de provar a fé desses cristãos. A sua lealdade a Cristo seria testada sob ameaças de morte, mas a perseguição não continuaria para sempre. 10 dias sugere um tempo curto, mais completo. Seria uma provação completa, mas teria um fim. Muitas das vezes Jesus ele coloca uma dificuldade assim à nossa frente, é para testar a nossa fé mesmo. Porque no bom a gente é bom, a gente fica tranquilamente. Mas quando vem a dificuldade, a gente já está, olha, eu vou pegar o beco, quero nem saber mais. Então muitas das vezes ele coloca a dificuldade, a gente tem que entender isso, é para testar a nossa fé. Porque a dificuldade ela vem. Ou a gente aprende e a gente também aumenta a nossa fé nele. Entendeu? Porque se ele passou, o que ele passou já foi suficiente. Chega nem perto. Ele já sofreu. O de mais pesado ele já carregou. E hoje ele nos dá a possibilidade de a gente ter uma vida eterna. Amém. E a coroa da vida. Amém. E agora vamos falar sobre Pérgamo. Vá para a Bíblia agora. Pérgamo é conhecida como a igreja que fraquejou. Verso 12. Verso 12 de Apocalipse. Logo aí embaixo. Capítulo 2 é o mesmo capítulo. Mesmo capítulo, verso 12. Quem achou, diga amém. Amém. A irmã Elidia não achou não. Achou? Achou. Acompanhe comigo, diz assim. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens aí os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Um detalhe que eu esqueci de falar é que essa perseguição durou 10 anos, né? Mas teve fim. Teve fim, ou seja, deixa eu lembrar. Foi assinado um decreto de tolerância de Milão, onde deu uma certa paz aos cristãos. Ou seja, parou as perseguições daquele tipo ali, entendeu? Aí vem o período de Pérgamo. Aí a gente vai. Tá passando. Pode passar. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem estava aqui sabe. O que significa? A palavra. Significa mais alguma coisa? É o Velho e Novo Testamento, né? O Velho e Novo Testamento? Que é a espada de 2 gumes. Isso vai o quê?
Essa espada simboliza a autoridade e o poder para julgar e castigar. É Jesus e não o governo romano que segura essa espada. A igreja em Pérgamo encontrava-se numa situação difícil por todos os lados. Os vizinhos praticavam idolatria e davam honra aos governantes romanos. Pérgamo era uma cidade universitária famosa pelos seus mestres na arte de curar. Estava localizada no espigão montanhoso, o que facilitava sua defesa. Era famosa por sua biblioteca com mais de 200.000 rolos. Veja, o período de Éfeso foi do ano 31 até o ano 100. O de Esmina vai do ano 100 até o ano 313. E o de Pérgamo vai do ano 313 até o ano 538. Esqueça não que eu vou perguntar. Os cristãos não abandonaram a verdade do Senhor, o único verdadeiro soberano, mas tanta influência de falsas doutrinas teve um impacto negativo na igreja, poluindo a congregação com doutrinas falsas que incentivavam os irmãos a praticarem idolatria e imoralidade. Satanás ele mudou sua tática. Ou seja, na igreja de Esmina teve aquela perseguição, teve muita morte e muito derramamento de sangue. Mas quando entra na igreja de Pérgamo, ele muda para a perseguição e ele traz a idolatria para dentro das igrejas. Ele traz a influência da idolatria para dentro das igrejas. Pode passar. Foi construído no centro da cidade um templo dedicado a Roma e César Augusto, idolatria oficial do governo romano. Mais tarde foram erigidos outros templos para a honra dos imperadores Trajano e Severo. Além desses templos para o culto imperial, o povo de Pérgamo adorava outros deuses, tais como Zeus, Atena, Dionísio e Asclepio. Ali havia um templo em Pérgamo. Esse templo era chamado de Zeus. Foi o mais celebrado de todos os templos. Esse templo foi dedicado a Esculápio, deus serpente, o deus da cura. Uma serpente viva ali era guardada e cultuada. Uma serpente viva. Veja como ele adorava outros deuses. O pessoal dali trouxe o paganismo para dentro das igrejas. E ali havia esse templo. Jesus elogia a perseverança dos cristãos de Pérgamo, que foram fiéis à fé de Jesus, mesmo sob uma perseguição intensa. O nome de um cristão chamado Antipas, minha testemunha, meu fiel, verso 3 de Apocalipse, é mencionado somente aqui. Evidentemente foi um mártir, provavelmente da própria congregação de Pérgamo. Vamos lá. Pérgamo, na carta à igreja em Pérgamo, Jesus ele começa se apresentando como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Essa espada afiada de dois gumes simboliza a palavra de Deus, a autoridade, força. Depois ele diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Por que o trono de Satanás? Porque, como eu disse a vocês, ali havia muita idolatria. O povo deixava de adorar o Deus verdadeiro e foram adorar outros deuses. E como vocês podem ver aí, uma até é a serpente viva. E depois diz, o verso 14: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a prostituição. A doutrina de Balaão, a descrição da doutrina de Balaão refere-se à história do Velho Testamento. Em Números 22 ao 25, no final dos 40 anos de peregrinação,
os israelitas chegaram perto da terra prometida. Acamparam-se nas campinas de Moabe, e os moabitas e midianitas ficaram amedrontados. Balaque, que era rei dos moabitas, chamou Balaão para amaldiçoar o povo, mas Deus frustrou todas as suas tentativas de falar contra os israelitas. Balaão desistiu de suas maldições, mas procurou outra maneira de vencer o povo de Israel. Deu o conselho de convidá-los a participarem de uma festa idolátrica. Desta festa, muitos israelitas se envolveram na idolatria e na imoralidade, e Deus mandou uma praga que matou 24.000 israelitas. Veja, isso é a doutrina de Balaão. Balaão era servo lá de Balaque. Balaque era o rei dos moabitas, e ele ia amaldiçoar o povo de Israel, né? Mas de certa forma Deus ele efetuou um milagre que ao invés de amaldiçoar, ele abençoou. E continuando diz: outro sim também tu tens que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Que doutrinas são essas? Os nicolaítas, eles se diziam cristãos, mas consideravam a prática do adultério e de comer coisas sacrificadas aos ídolos. E por eles ter a fé em Jesus, achavam que os liberava de guardar os 10 mandamentos. Ou seja, não precisava para eles. Então veja que Deus ele abomina a idolatria. É um pecado muito pesado. Ele abomina a idolatria. E depois ele diz: portanto, arrepende-te, e se não venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe.